área. Hoje, Leandro Rocha aqui como host. E aí é o seguinte, quero te falar que nessa semana a gente está falando sobre as inteligências das emoções, ou a semana da inteligência das emoções. E aí nós receberemos 5 convidados especiais ao longo dessa semana, né, para falar sobre esse tema, que é muito importante que a gente domine. Mas esse domínio ele não vai acontecer da noite para o dia, ele vai acontecer numa jornada, num processo. Ontem, por exemplo, falamos com a Kelly Machado e ela disse que está mais ou menos há uns 7 anos nessa jornada do desenvolvimento pessoal, desse aprendizado, né, de como pessoa, e ela vem degrau após degrau, tornando-se então uma pessoa melhor, né, essa versão melhor dela. Então é o seguinte, não é da noite para o dia, mas você tem que estar aí nesse polo, nessa atmosfera, nessa ambiência para conseguir desenrolar tudo isso aí. Sabe por quê? A gente está falando que essa inteligência é muito importante que você domine, porque as emoções elas são responsáveis por muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, dependendo da emoção ou do seu estado emocional, a sua ação e a sua reação ela pode ser muito diferente, pode ser prejudicial até, né? Então, existe uma linha muito tênue que divide e separa os sentimentos, emoções e sentidos. Daqui a pouquinho eu até pego minha colinha aqui, porque eu estava racionalizando aqui hoje, pensando sobre isso, vi algumas coisinhas aqui antes da live, e aí depois eu trago para não falar assim, para não dar uma gaguejada aqui, eu vou trazer uns pontos que eu trouxe assim, né? E aí eu vou compartilhar com vocês. Por enquanto, a gente está esperando a galera chegar. E aí você vai ajudar a gente clicando nesse aviãozinho e disparando para a galera aí, para sua turma, para falar sobre esse tema hoje com a convidada especial, a nossa querida Vânia, que já está na área, né? O Alex chegou aí, o Julimar está no trânsito, daqui a pouco ele entra. E a gente já vai começar, porque o Polo 29 é rapidez. A gente não perde muito tempo aqui nesse nosso papo. Eu acho que eu já convidei vocês aí, gente. Daqui a pouco vocês estão entrando aí. A câmera tá ao contrário aí. Não sei, não tá aparecendo aqui quem entrou. Acho que foi o Alex, eu acho. Alex, tá me ouvindo? Tô falando aqui sem parar. Polo 29 tá Eu? na área. Tá me Alex, ouvindo, Leandro? tô te ouvindo. Só sua câmera tá invertida. A gente Oxe, estranho. tá vendo aí, não sei, escaneado os dois aí. Ah, eu acho que na hora que eu fui pegar, acabou. Eu pensei que era a Vânia, porque tá aparecendo ela aqui pra mim embaixo. Cheguei agora, correria louca, e esse é o Polo 29. Bate e volta, corre lá, corre cá. Apesar que a gente tem que ter muito cuidado com essa correria, porque tem um camarada que eu esqueci o nome dele, eu acho que é Christian Barbosa, se eu não me engano. Ele fala que quem corre não aprecia a paisagem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa correria, né? Ó, tô aceitando a Vânia aí, ela já vai entrar, já vai dar essa opinião aí. Fechou. Em mais Tá, um outra pessoa. Mas tava Polo falando que a 29, gente tá seja nessa muito semana da inteligência das bem-vindo. emoções. Ó a Vânia aí, apareceu. Oi, Tudo bem, gente. Vânia? Apareceu. Oi, É bem que eu gente. falei, dá Tudo uma bem com cortada, né, vocês? quando a pessoa tá entrando assim. Porque às vezes ao vivo aqui a gente não percebe, mas na gravação a gente tá falando e quando entra a pessoa faz uma distorção muito doida lá no áudio, né? Ó, só para resumir, o que eu falei no início aqui é o seguinte, estamos nessa semana com 5 convidados especiais falando da inteligência emocional, e que é uma inteligência que a gente precisa ativar e botar para, né, funcionar no nosso cotidiano, porque as emoções são responsáveis por nossas ações e por nossas reações. E dependendo do estado emocional que a gente se encontra, a gente pode cometer alguns vacilos, pode se arrepender e por aí vai. Então, nada acontece da noite para o dia. Dei o exemplo ontem da Kelly, que está aí há 7 anos nessa jornada desse mergulho de auto, né, conhecimento, de desenvolvimento pessoal. E a importância, ressaltar a importância da gente estar nessa ambiência que está todo mundo correndo aí para a sua melhor versão. Tá aparecendo umas paradas doidas aqui.
Tô acenando para todo mundo. Tá travando para mim ou... Não, acho que tá de boa. Como que tá o seu, Vânia? Eu tô ouvindo bem vocês. Eu tô ouvindo bem vocês. Tô ouvindo, tô vendo. Tá tudo tranquilo aqui. É isso Então... aí, ó. A novidade, né, que a gente está sempre trazendo pessoas novas, a gente está, como a gente comentou ontem, é o WD aqui do Instagram, porque a gente está super ativando vidas e a gente está passando aí um anti-ferrugem na galera, para que a galera tire essas cascas, né, lá no nosso encontro do Polo 29 Connection em São Paulo presencial, a gente falou disso, né, das cascas, que por exemplo, a alienação, ele vai criando cascas na pessoa. Aí de tanto criar casca, cria uma crosta. Então a gente está passando esse WD aqui com os nossos encontros, né, para tirar um pouco desse ferrugem aí da galera. Vamos lá. Isso é muito legal. Sim, claro, em alto e claro tom. Isso é algo que a gente falou nessa semana. Nós não somos feitos para ficar parado. Quando estamos parados, é porque provavelmente estamos ou morrendo ou estamos mortos. O que acontece? O camarada tá parado lá, acontece qualquer coisa, o cara cai, o cara vai lá com a mão aqui, ó, vê se tem algum movimento. Não tem movimento, o que acontece? Parou. Então Morreu. O Polo 29 é isso aí. É movimento. Ó, que nem o Leandro falou. Pessoas novas, sempre aprendendo todos os dias. Você que entrou aqui, ó, sempre eu falo, papel e caneta na mão, você não pode ficar de fora. Você ia falar... Pode falar, Vânia. Então, só pegando um gancho no que você tá com falou, Alex. emocional, feliz, tá alegre. É dopamina. É muita dopamina. Então, só gancho no que você falou, Alex, e realmente, assim, isso foi uma coisa que fez com que realmente eu começasse a me movimentar mais, porque quando eu ouvi isso de uma pessoa falando assim, caramba, tudo que Deus fez está em movimento. Se você olha para a natureza, está tudo em movimento. Se você olha para o céu, está tudo em movimento. Por que eu, que sou a obra mais perfeita do Criador, por que eu estou parada? Por que você está parado? Meu, quando eu vi isso, assim, foi assim, uma mudança assim, de chave, assim, que eu falei, meu Deus, por que eu tô parada? Né? Aí, o Alex deu uma pincelada aí no começo, da hora, falando do tempo, né? Eu acho que isso, ó, Sim. Semana passada falaram alguma coisa, vocês podiam fazer um podcast, não sei o quê. A gente já tramita isso nos bastidores aqui, né? E, se eu não me engano, o primeiro episódio vai falar justamente disso. Por que a gente tá parado? Porque a gente não tem tempo. Então a gente vai né, tá preparando um podcast especial falando sobre essa parada do tal do tempo. E aí depois a gente compartilha mais. Depois a gente diz... Isso é bastidores. Seja bem-vindo. Produção. É um spoilerzinho que a gente, né, gosta de compartilhar umas coisas aqui com vocês, né, em primeira mão. Mas a primeira mão tá lá no grupo Explosões Mentais, link na bio aqui, ó, clicando no Julimar, no Alex, no Leandro. Vocês vão conseguir entrar nesse grupo e a gente tá lá sempre trocando, além das novidades, muitas coisas. Sejam bem-vindos, todo mundo que tá entrando aí, amigos do Alex, amigos do Julimar, amigos do Leandro, amigos da Vânia. E é isso aí. Alex, é contigo aí pra gente começar, que ia ter uma escola braba. É amigo dos amigos. É amigo dos amigos. Amigos, e aí, hoje não vai ter essa... Cola no Boteco da Alma. É verdade. O Boteco da Alma lembra o nosso amigo Bruno Brito, lá da BBC de Londres. É aniversário dele hoje, né? Não era isso? Ah, é verdade. Hoje é aniversário dele. Boa. Parabéns oficial aqui na Rede Mundial dos Computadores para ele. É verdade. Parabéns, Brunão. É nóis. Então vamos lá. Você que está aqui no Polo 29, vamos começar mais um Polo 29 com Vânia Braga. Diretamente, ela vai falar de onde ela está falando, que aqui o pessoal é de diversos lugares do país, do planeta Terra, e hoje a Vânia está no Brasil, não é isso, Vânia? Já vou passar a bola para a Vânia. Vânia, se apresenta, fala da onde você está, fala sobre você, fala dos seus projetos, já dá um start aí, é com você.
Então, eu sou a Vânia Braga, para quem não me conhece. Sou mãe do Vinho, adolescente de 17 anos. Eu sou esposa do Wagner, sou filha amada do pai. E estou aqui no processo de desconstrução diariamente. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu caí para dentro do autoconhecimento, que é onde eu estou em processo de desconstrução. E estamos aqui diariamente em evolução, em processo de evolução. E de onde você fala, Vânia? Eu falo de São Paulo. Maravilha. Então, já vou te fazer uma pergunta. Para a gente começar já colocando fogo nesse Polo 29. Fala para mim, quando você teve o que te despertou para essa consciência nas suas emoções? O que te despertou? Qual foi a chave que virou que você percebeu que as suas emoções estavam te dominando? Na verdade, não que ele estava te dominando, mas quando você percebeu que você não tinha domínio delas. Eu era um tipo de pessoa, Alex, eu era muito medrosa. Tudo que eu ia fazer, tudo que eu queria fazer, eu tinha muito medo, sabe? Medo de tudo. Medo de tudo. Até que eu percebi que esse medo que eu sentia, ele não era normal, sabe? E assim, eu achava que eu era bem resolvida. Eu olhava pra mim, caramba, eu sou uma pessoa que eu sou bem, né? Sou bem resolvida. Só que por a gente não prestar atenção pra dentro da gente, pra gente não... como você falou no começo aí da live, né? Na correria do dia a dia, a gente não esquece de olhar pra dentro da gente. E eu achava que o medo que eu sentia, que eu tinha, era normal. Só que quando pera lá, vou olhar para isso aqui, vou prestar atenção para esse sentimento, para essa emoção. Aí foi quando eu comecei a investigar, a dar uma olhadinha em vídeos no YouTube, ganhei um livro, O Poder da Ação. Foi quando eu comecei assistindo uma palestra de inteligência emocional. Daí eu falei, caramba, eu preciso dar um pouquinho mais de atenção para isso. Que foi aí quando eu resolvi mergulhar para dentro de mim, né? Então, assim, o medo me levou a ter um pouco até de curiosidade para saber o porquê que eu tinha certas atitudes, certas reações que para mim até então era normal. Só que quando realmente eu olhei para dentro de mim, eu falei, caramba, não tá certo, preciso mudar aqui, colocar um pouquinho de óleo aqui, preciso virar a chavinha aqui, preciso... para poder realmente eu viver a vida que eu fui chamada para viver. Porque às vezes a gente fica tão focada nos nossos problemas que a vida vai passando e a gente não vive a vida que a gente é chamada para viver. Interessante que o Julimar falou aqui, ó. Isso é automação. O cérebro, na realidade, a gente costuma falar, porque eu já falei, que o nosso cérebro, fala que o nosso cérebro ele é preguiçoso. Na realidade, ele não é preguiçoso. Ele é isso aqui, ó, que o Julimar colocou aqui, ó. Ele automatiza, ele deixa tudo mais prático, porque ele coloca de um jeito que você economiza energia. Então, voltando para o que você tinha comentado, é o seguinte. O medo, ele não... tipo assim... O medo é normal. O que ele não pode é fazer isso que você acabou de falar. Ele não pode exceder, ele não pode ser excessivo. Ele não, porque senão isso vai te atrapalhar. Como tudo, a Bíblia fala que é tudo com ordem e decência. Então nós precisamos ter esse equilíbrio em tudo. Porque senão, se tiver desequilibrado, acaba nos prejudicando. Fala aí, Leandro. Não, eu falei que o Julimar, que no caso sou eu. Foi você que colocou. Então, desculpa, eu vi aqui. Eu tô é automação. É automação. Então, aí, a automatização ela vai acontecendo porque a gente está nesse piloto automático e não é só a culpa sua. Eu sempre gosto de frisar isso, porque senão você vai só viver dentro daquela culpa, eu não sei o quê. Ou, por exemplo, como a gente falou, né, no evento também, essa coisa de você falar, por que eu não conheci isso antes? Por que antes eu não fiz e tal?
O lance é quebrar a automatização. Automatização. Fazer um... Voltou? Deu uma travadinha aqui. Travou, fala de novo. Acho que tá travando. O lance é o desautomatizar, né? Então, quebrar essa automatização. Ah, vem aqui, estou sem tempo, não sei o que e tal. Por exemplo, o Polo 29, a gente fez uma live menor, é para o pessoal ver na hora ali e tal, sei lá, tá fazendo alguma coisa. E não é aquela live de 1 hora, aquela coisa grande, né? E ser rápido, assim, dinâmica, a gente ir aprendendo. Mas é isso, eu vou falando aí ao longo do papo aqui. Tem muita coisa para falar. E uma coisa assim que é bem interessante também é que quando eu resolvi assim lembrei que cair para dentro de mim, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá. É muito comum a gente ouvir no nosso dia a dia, por exemplo, fulano é desequilibrado, fulano é bipolar, principalmente o termo bipolar, né? Então, assim, eu ouvia muito isso, assim, aos redores, sabe? Uma hora fulano tá feliz, outra hora fulano tá triste, mas ela é muito bipolar, né? Então, assim, eu falei, caramba, por que as pessoas, né, rotulam algumas pessoas dessa forma? Então, assim, isso também me gerou uma certa curiosidade, porque quando eu resolvi querer conhecer esse outro, né, esse outro lado, porque pessoas tinham esse comportamento, né, e hoje nada mais é do que as emoções, né, porque, assim, as pessoas, elas não conseguem fazer um gerenciamento das emoções, então, por isso que tem esse sobe, desce, tudo bem que as emoções, elas fazem bem, porque elas foram criadas para a gente, né, mas é como você falou agora há pouco, ela só não pode dominar a gente, governar a gente, porque, como a palavra diz, né, nós fomos feitos para governar. Então, nada mais é do que um domínio próprio, como diz também lá em Gálatas 5, que o fruto é o domínio próprio. Então, inteligência emocional, digamos assim, nada mais é do que a gente ter um domínio próprio. Né? E a pessoa, quando ela tem esses desequilíbrios, essas bipolaridades, digamos assim, ela não consegue fazer um gerenciamento das emoções dela, né? Aí nessas horas é importante quando a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente prestar um pouquinho mais de atenção e se perguntar, né? Se questionar, fazer perguntas. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou tendo esse comportamento? Né? Por que está causando isso em mim? Porque daí a gente vai encontrar, fazendo essas perguntas para a gente vai encontrar a emoção, e é importante, é fundamental a gente dar nome, né, a essa emoção. Eu tô com raiva, eu tô com... Né, é importante a gente dar nome ao sentimento naquele momento, naquela emoção, naquele momento, para a gente poder trabalhar, para que naquele momento você poder trabalhar, porque você só consegue trabalhar em cima de uma coisa quando você conhece. Então, se eu não sei o sentimento que eu estou sentindo, eu não vou conseguir, né, me dominar, não vou conseguir governar aquele sentimento. E é interessante porque, assim, quando eu comecei a entender isso, porque o nosso cérebro, ele tem 2 hemisférios, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, por isso que hoje eu entendo, né, que quando a gente ouve aquela, fulano tá nervoso, fulano tá irritado, respira, né, conta até 10, e daí, por que eu entendo? Por que eu entendi isso? Porque o lado do hemisfério direito, né, do lado direito do nosso cérebro, é o lado das emoções, e o lado esquerdo é o lado do racional, né? Então, quando a pessoa começa a contar até 10, ela sai aqui do emocional, né, daquele momento da emoção, e começa a agir pelo racional, né? Tipo, 1, 2, 3, 4, até chegar no 10, aí ela consegue agir, né, de forma racional. É umas coisinhas assim interessantes que às vezes a gente só começa a entender, pegar, quando a gente começa a se observar. Isso é importante, porque... Começa... Oi? Cortei? Fala aí, Leandro. Pode falar. Não, Fala aí, então, Leandro. importante esse gancho da Vânia, porque fazendo essas perguntas, aí vai para aquele ponto que eu sempre digo, né, de identificação. Porque pode ser que você esteja, sei lá, nervoso.
É que a linha, eu estava falando no começo, que tem uma linha muito. É muito fácil, né? Confundir o sentimento, vai emoção e tal. Mas se entrar agora nesse ponto, é importante tomar nota, porque aí você sabe que tá com raiva. Mas raiva é diferente de ódio, né? Tem estágios assim diferentes. Sim, Aí, exato. quando você fizer, né? Então, anotar sua reação. Nossa, por que estou falando isso? Porque aí você vai entender muito mais das emoções, muito mais o que te fez sentir aquilo, e aí vai entender também qual foi a sua ação, a sua reação, né? A gente está falando disso do começo também. Aí chega nesse ponto que você falou da pessoa ter esse controle, porque primeiro você tem que entender o que são essas emoções, o que você está sentindo, por que você sentiu, e qual foi também o resultado daquela emoção que você sentiu, né? Como eu falei, na ação e na reação. Aí você começa a policiar, começa a se policiar, começa a analisar, aí o controle começa a trazer equilíbrio, né? Por exemplo, tô puto, então eu deveria pensar, respirar antes. Aí o batimento desce, né? O fluxo de raciocínio também se equilibra, então vou pensar mais, aí eu penso mais estrategicamente, mais lógico, né? O que eu vou, a minha ação, a minha troca. Se é uma devolutiva, né? Se alguém me fez. Né? Exatamente. Quem nunca passou por uma situação do tipo... que nunca passou, né? Porque as emoções, na verdade, muitas vezes ela tem um forte impacto emocional, né? Então, quem nunca passou, por exemplo, por uma situação onde as pessoas te conhecem e daí você é até calmo, tranquilo, caramba, a Vânia é calma, é tranquila, mas por ser ser humano, vai ter um momento, uma situação, sei lá, na vida que você vai sair do controle, né? Você vai sair do controle, você vai, sei lá, de repente gritar, você vai, sei lá, surtar, né? Digamos assim. E daí você para depois e pensa, falei, caramba, o que aconteceu comigo, né? Por que eu reagi daquele jeito? Por que eu tive aquela atitude? Muito massa. Ô Julimar, pode falar aí? Eu posso falar, sim, boa noite, mas estou no meio da rua, né? Então, tranquilo, então a gente vai deixar você falar rapidinho aí. Não causar barulho externos aí para vocês. Vânia, querida, bem-vinda, viu? Apolo 29, sei que você já foi bem recebida aí pelos meus amigos e irmãos. Obrigada. Todos que estão com a gente, sejam todos bem. Cuidado com esse celular na rua, não fica vacilando aí não, hein? Meu tio foi roubado aí. Hoje, ontem. Fechou. Então, beleza. Ô, Vânia, eu vou aproveitar e deixa eu te falar uma coisa. É muito legal. Ó, quem não anotou, o que precisa, Leandro, fazer? A Vânia deu uma dica poderosa aí para o camarada começar a organizar isso aí, a ter governo da sua mente. Quando a Vânia fala assim, ó, eu caí para dentro para me conhecer, é se conhecer literalmente, como que a sua mente funciona, como que ela reage. E quando vem essas emoções que ela começa a dar nome, é muito interessante, porque ela falou, ó, o lado direito é o lado emocional e o esquerdo é o racional. É isso, Vânia? Então, olha que louco. Aí ela dá uma dica, Você faz o seguinte, ó, você conta até 10. Quando você começa a contar, rapidamente te leva pro esquerdo, que aí te tira do emocional e te manda pro racional. Aí você começa a se equilibrar. Então é muito legal isso aí que ela falou. Quando você começa a se equilibrar e começa a dar nome, você começa a organizar, que nem o Leandro falou. Então é uma dica muito poderosa. Claro que é o início para você começar. Tem muito mais. Eu acredito que a Vânia vai dar uns toques. Mas, Vânia, para quem não conhece, quando você fala assim, cair para dentro, o que seria? Dá mais detalhes, porque tem uma galera aqui que não conhece. Claro, é quando você resolve se conhecer, né? Quando eu resolvi fazer isso, poxa, eu quero saber quem eu sou, por que eu tenho esse comportamento, por que eu ajo dessa forma. Então, é eu me conhecer no mais íntimo do meu eu, não me conhecer superficial. Né? Porque até então, por exemplo, é normal você não, por exemplo, não estar bem todos os dias. É normal. Mas o que não é normal é você não estar bem
todos os dias, né? Porque assim, já foi comprovado que existem, né, seis emoções básicas que elas são universal, né? Que o Leandro falou agora há pouco, que às vezes a pessoa confunde os sentimentos, né? E realmente é um pouco, né? Precisa a gente, então assim, é universal, seis emoções básicas, né? Que é a alegria, a tristeza, o nojo, surpresa, a raiva e o medo. E é interessante porque dentro de cada um desses sentimentos, né, existe os hormônios, né? Existem os hormônios. E antes, olha como uma coisa vai encaixando na outra, porque assim, antes de eu tem 1 ano e meio mais ou menos que eu comecei a me observar, né, cair para dentro de mim. Mais ou menos uns 6 meses antes, eu estava fazendo um acompanhamento e eu passei no neuro e fiz o exame e ele falou, olha, ele já tinha conversado comigo lá dentro, tá, mas assim, eu achei muito estranho porque parecia que o médico estava me dando aula, sabe? Tudo bem que ele também é professor lá na USP, mas até então, assim, parecia que ele estava me dando aula, explicando. Mas, sinceramente, eu não estava entendendo nada que ele estava falando. E daí, ele frisou muito, ele falou assim, olha, você tem muita endorfina, o limite de endorfina em você é acima do limite normal. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça quando entrei no ônibus, dei já um Google, né? Porque até então, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, tipo, a gente ouve falar, tal, mas a gente não presta atenção, porque até então isso, sei lá, pra mim não era interessante. Né? E foi quando eu dei um Google lá e vim a viagem inteira pesquisando, falei, caramba. Bom, até que depois eu descobri que a endorfina é o hormônio da alegria, da felicidade, né? Mas, enfim, todas essas emoções, por exemplo, o medo, ela gera o hormônio da adrenalina, da noradrenalina, umas coisas assim estranhas. E assim sucessivamente, né? Tipo, a raiva, o cortisol, mas a alegria, por exemplo, que né? Tipo, a alegria que foi constatado, não foi eu que falei, tá? Foi o exame lá, o neuro que confirmou tudo certinho, tá bom? Que é tipo a endorfina, a serotonina, a dopamina, a ocitocina, tudo isso são os hormônios da alegria, né? Da felicidade. Então, assim, isso é bem interessante, porque quando a gente começa a se conhecer, eu falei, caramba, quando eu descobri isso, assim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Isso é legal, porque, olha só, a endorfina que a Vânia falou aí, ela inibe a irritação e o estresse. Então, ela falou que o nível dela é fora do normal. Então, essa alegria, eu acredito que é bem natural na vida dela. Leandro. O Leandro tá me ouvindo, Leandro? Não, é que eu fechei então, o que eu tava... é o seguinte, eu tava falando que a endorfina que a Vânia comentou aqui, o médico falou para ela que ela tem um nível fora do normal, excessivo, acima do normal. E aí eu tava vendo aqui, ela inibe a irritação e o estresse. Então, tipo, ela já naturalmente já é uma pessoa feliz já. Sem irritação, exato. Sem estresse. Pode falar, Vânia. Exato, enquanto que algumas pessoas, para poder produzir esse tipo de hormônio, vai procurar coisas sintéticas, né? Vai procurar a felicidade em coisas do tipo que coisas entorpecentes, sabe? Então, assim, no meu caso, é natural. Olha, é interessante. Muito legal. Fala aí, Leandro. Tá me ouvindo? Acho que travaram aí, né? Tô sim. Deu uma travadinha, mas continua, vai lá. Tô ouvindo. Sabe aquela linha que eu falei que é meio próximo? Porque, ó, por exemplo, sim. Amor não é uma emoção, amor é um sentimento, né? Aí tem algumas emoções que variam dele ali, né? Que derivam e tal. Mas olha que legal. A alegria, por exemplo, é um estado emocional. Um estado porque representa um período de tempo, assim. Então, ela acabou de falar, se a pessoa está triste, por exemplo, ela não está naquele estado emocional chamado alegria, ela quer estar naquele estado. Então, ela vai e procura algumas coisas para se enquadrar, para estar naquele estado.
Aí, ou seja, é um recorte, é um período de tempo. Ele tem prazo de validade, né? Ele acaba. Aí a pessoa volta, sei lá, para o estado de realidade, então ela quer estar de novo naquele estado. E aí vai também vivendo uma coisa ruim. Mas o que eu queria dizer com tudo isso é o seguinte: tudo isso cai naquele ponto que é o tal do equilíbrio. Por exemplo, ela falou do lado direito há uma emoção e do outro lado está a razão. Não dá para eu ser só racional, assim, o cara da razão, quadradão e tal. Quer dizer, dá, mas isso está acontecendo um desequilíbrio, porque eu sou um cara que não... O que a galera vai dizer? Eu não expresso sentimento, eu sou um frio, um grosso. Exato. Ali. Então, a gente precisa sempre numa balancinha, assim. Por exemplo, falando né, da criação. Tem um monte de fruta. Se eu comer só uma fruta, vai dar ruim pro meu estômago aqui, né? Meu processo vital aqui. Então, ele não fez só um passarinho, ele não fez só uma fruta, ele também não fez só um estado emocional. E aí vai pro controle, essa parada aí. Acho que pra mim roda sempre num ponto que é o equilíbrio. Eu não posso ser só amorzinho, eu não posso ser só sentimento, emoção. Mas também não posso ser só emocionalizando, né? Tudo. É muito legal observar esses pontos aí no papo. Ô, Vânia, você ia falar alguma coisa? Pode falar, depois eu pergunto. Não, só ia falar que exatamente, assim, a linha de raciocínio é exatamente essa do Leandro, porque, assim, se a gente for parar para pensar, porque Deus quem fez, né? E tudo que Deus fez é perfeito. O problema é que o ser humano, a gente vai lá e quer modificar, a gente vai lá e quer ficar só no racional, a gente vai lá e quer ficar só nas emoções. Então, assim, precisa sim, com certeza, ter aquele equilíbrio, com certeza. Ô, Vânia, falando sobre isso, eu consigo estabelecer um gatilho para me trocar? Por exemplo, quando eu estou com raiva, você já deu uma dica aí, né? Começa a contar, o cérebro vai pro racional. Tem como fazer isso o contrário? Então, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas o que eu penso, assim, não, tudo, na verdade, é treinável, mesmo porque o nosso cérebro, ele tem ele não é plástico, ele tem uma neuroplasticidade. Então, a gente tem capacidade de aprender tudo, né? Então, tudo que a gente ensina, todos os comandos que eu mandar para ele precisa me obedecer, né? Ele precisa me obedecer. Isso é muito legal. Então isso quer dizer que você já respondeu. Tem sim, a gente só precisa achar o gatilho. E outra coisa, você falou aí, é muito louco, porque por isso que tem muita gente que ela não avança, porque ela começa a dar comandos errados pro cérebro. Por exemplo, ela começa a falar que ela não vai chegar, que ela não vai conseguir, que ela não vai... Que ela não consegue. Exatamente. Então isso é comandos que ela está dando, que a primeira pessoa que ouve é o cérebro dela, é ela. E aí o que acontece? Quando não dá certo, ela começa a pôr a culpa em alguém, porque ela não tem conhecimento de como funciona. Fala, Leandro. Olha só esse gancho, e vale a pena, como a gente falou, que uma coisa está conectada à outra. É assim, muito paralelinho. Aí, com isso, essa emoção, esse sentimento, a gente ainda está jogando essa parada para essa energia, né, que a gente chama de leis universais, né? Estão ligados aí nos polos do universo. Então, é tudo muito conectado, né? E é fácil, né? Achar a culpa em todo esse universo conspirador. Sim, pode ser que o problema, né, em si ali seja só o seu estado, como eu falei aí, emocional. Que estava desregulado, por exemplo. Né? Eu estava lendo aqui, né, 27 emoções, um quadro assim. Tem essas 6, essas 7, essas 5 aí universais. Eu lembro das 12 que você falou, né? O gatilho pode ter né, causado aquele desequilíbrio, aí pô, explodiu e aí desencadeou, né? Mas é muito massa. É interessante. Fala aí, Vânia, fala aí. Tipo assim, eu só ia compartilhar algo, porque assim, com relação ao que você acabou de falar, o Alex, com relação às palavras, né? Existe na PNL um negócio que eles chamam de tríade dos estados emocionais. Então, como a gente estava falando, tudo que Deus cria é perfeito. Tríade dos estados emocionais. Não sei se está conseguindo, se está dando para ver. É no formato de um triângulo. Uhum.
É no formato de um triângulo. Em cada base do triângulo tem um estado. O primeiro, fisiologia, o segundo é o foco e o terceiro, palavras, né? Então, assim, por exemplo, eu só vou dar uma pinceladinha só para a gente complementar o que você falou com relação às palavras, Alex. Certo. Então, assim, a fisiologia é o que a gente ouve muito, por exemplo, a pose, a postura, né? Então, assim, quando a gente está triste, quando a gente está chateado, quando a gente está com raiva, a pessoa anda sempre caminhando de cabeça baixa, né? A pessoa anda na rua cabisbaixo, que parece que está procurando até dinheiro no chão, sabe? Assim. Para se alegrar, para sair do estado emocional negativo. Isso. Então, assim, a partir do momento que a pessoa, poxa, muda a fisiologia, muda a postura, tanto que tem aquela neurocientista lá de Harvard, que não lembro o nome dela agora, que ela tem aquela pose da Mulher Maravilha, né, do Super-Homem, né, que o Cristiano Ronaldo sempre, quando vai bater um pênalti, ele sempre faz aquela pose que antigamente nem isso eu prestava atenção, mas agora eu fui lá no Google para ver e realmente é verdade, né, a pose de empoderamento, né, coloca a mão na cintura, né, da Mulher Maravilha, acredito que todo mundo, né, conhece. E assim, quando a pessoa vai no médico, a primeira coisa que o médico aconselha aquela pessoa a fazer, por exemplo, a pessoa está com, sei lá, o médico aconselha aquela pessoa, por exemplo, a fazer algum tipo de atividade física, alguma caminhada ou algo do tipo, né? Isso aí está dentro da fisiologia, para mudar a postura dela, né? E a segunda, que é o foco, a gente precisa focar em coisas boas, precisa focar, independente do que está acontecendo no mundo, é a guerra da Ucrânia com a Rússia, independente da situação, poxa, eu preciso ter foco em coisas boas, eu preciso focar, né? Eu preciso, por exemplo, pera lá, será que o que eu estou assistindo? Será que o que eu estou vendo na TV são coisas boas? São coisas que vão me ajudar, vão me agregar, vai agregar na minha vida? Né? Eu tenho que focar no que é bom e não no que é ruim. E o terceiro, que é as palavras, Alex, que daí entra no que a gente falou, né? As palavras. Eu preciso mudar o que eu falo. Por exemplo, ao invés de eu falar, eu não consigo. Eu preciso começar a substituir isso. Né? Na PNL, eles falam, poxa, se alguém conseguiu, eu também consigo. Né? É um pressuposto da PNL. Então, assim, a gente precisa começar a mudar, né, a visão de como a gente vê, de como a gente... Precisa mudar toda a nossa visão, né, para a gente poder realmente ter ali um equilíbrio. Posso fazer uma pergunta aí ou não? Faz aí. Depois eu continuo. Eu pensei aqui, nessa parada de agora, é o seguinte, se a pessoa fala, né, na palavra aí, se a pessoa fala para ela, isso aconteceu de novo porque eu sou desastrado. Então a pessoa fala isso, fala, ela está trazendo uma carga emocional para ela e provavelmente então essa carga vai se tornando um sentimento. É tipo isso ou não? Sabe, de tanto ela falar assim, pode ser porque eu sou desastrada mesmo. Eu sou desastrada. Aí, ou seja, vai trazendo, então, essa carga emocional, tipo a tristeza, sei lá, alguma coisa assim. Isso pode gerar um sentimento nela. Mas exatamente. E aquela coisa que a gente já conhece, né? As palavras, elas têm poder. As palavras, elas têm poder, né? Então, assim, por exemplo, eu já peguei assim, vários drives mentais com o Pablo Marçal, por exemplo, né? Então, assim, por exemplo, a gente costuma muito falar, eu não sou capaz, mas, e mais interessante é que tudo já está na Bíblia, né? Tudo está na Bíblia. Simplesmente eles tiram de lá da Bíblia e colocam na ciência, mas enfim, amém. Até isso também é bom, né? Da hora. Então, e assim, tudo já está na Bíblia. Por exemplo, um drive mental. Eu não sou capaz. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala?
tudo posso naquele que me fortalece. Isso não deveria ter acontecido. Aí acontece alguma coisa comigo, uma coisa chata, uma coisa... isso não deveria ter acontecido. Aí o que a palavra diz? O que está escrito na Bíblia? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e que vive segundo o seu propósito. Um outro drive mental. Eu tenho medo. O que a palavra diz? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu me sinto fraca. O que a palavra diz? Seja forte e corajoso. Então, assim, a gente o tempo inteiro no nosso dia a dia, a gente precisa usar esses drives mentais para poder a gente realmente mudar ali nosso trajeto, né? A mudança de rota. Porque se eu já sei que, eu usando essas palavras negativas, eu já sei como que vai acontecer no final do meu dia, poxa, eu sei que eu posso mudar. E muda, porque as nossas palavras, elas têm poder. É interessante, isso é verdade, é muito real. Uma coisa que você comentou e é muito interessante. Quando você você começa a se autoconhecer, você começa a perceber várias coisas. Como a Vânia falou aí, ela estava assistindo um jogo de futebol, e aí um jogador lá, na hora de bater um pênalti, ele faz uma posição que o cérebro dela automaticamente identifica aquela posição. E aí, aquele gesto falou para ela. E aí ela vai e fala assim, puxa, eu conheço isso aqui, e o cara conhece, e ele tá fazendo com certeza, ele sabe o que está fazendo, ele sabe qual o resultado, ele sabe o que ele está atraindo para ele. Então é muito legal, porque quando nós conhecemos, o nosso cérebro, ele identifica símbolos, palavras, posições, gestos. É muito legal isso aí. Fala aí, Leandro. Não, é isso aí. Eu acho que quanto mais a gente reconhece, quanto mais a gente identifica, mais a gente entende e sabe também o que está sentindo, né? Por isso que eu falei naquele ponto. Tipo, parece óbvio, mas eu sempre vou defender isso. Né? O que é? Raiva, tristeza, não sei o que lá. Vânia deu uma lista aqui. O que são? O que significa, né? O que são realmente esses sentidos aí? Aí você vai entender o que eles são, aí depois para você reconhecer em você. E você aí, sem falar do seu temperamento, de umas coisas que são muito únicas, que é você como ser humano, né? Você vai conseguir identificar o que é que está te trazendo nojo, né? Como é que é lá o sentimento de nojo, alegria, tristeza, medo, enfim. O que está te deixando contente, o que está deixando você pela vida, qual é a pedra que está no seu caminho, qual é a asa que você está ganhando para voar e chegar, né? Esse é o jogo. E nem sempre as coisas são iguais, assim, né? Como ela acabou de dizer. Não é normal que você esteja sempre alegre. Não é normal que você também esteja sempre triste. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. No racional também não dá para ficar só no emocional. Então não dá para ser só alegre e também não dá para ser só triste. Eu tinha escrito uma frase aqui que as emoções, elas são fagulhas que promovem o nosso agir. Acontece o seguinte, a gente está aqui vivendo na sociedade, certo? Então, no cotidiano acontecem algumas coisas. Então, esses acontecimentos, e aí a fagulha, né, como se fosse um lápis, assim, um foguinho, uma faísquinha, ela vai promover esse seu agir. É claro que a gente pode camuflar. Exatamente. Você pode camuflar, sei lá, você tá, evidentemente ficou puto, mas aí você... vai, né? Não, tudo bem. Mas você está camuflando, você tem que entender, né? Porque a gente está numa relação interpessoal. Pode ser que, por exemplo, foi no trabalho, você não podia mandar o seu chefe a merda. Você queria, né? Você sentiu aquilo. Mas aí, o equilíbrio. O equilíbrio. E a gente tem que entender também o que é. A gente está falando da emoção, não o que você queria fazer. Sim. Entender o que você sentiu ali. Vai, Vânia, fala aí que a gente está chegando. Fala aí, Vânia. Exatamente. Só pegando o gancho aqui do que você falou, e assim, realmente faz muito sentido isso que você falou, que assim, as emoções, elas são as nossas fortalezas. A gente precisa sentir tanto as boas como as ruins, mas o que diferencia é que a gente precisa saber dosar, né? A gente precisa dosar.
e no momento certo, com a intensidade certa de cada emoção, né? Porque aí entra lá no desequilíbrio, né? Porque eu não posso ser uma pessoa desequilibrada, então eu tenho que saber dosar a hora, cada emoção no momento certo, para poder gerenciar. Muito legal. Ô, Julimar, quem está aqui e a galera que vai ver depois, como que ela precisa, o que que ela precisa fazer para assistir essa live gravada, sendo que ela não vai ficar gravada no Instagram? Essa galera que está aqui entrando, que passou, que entrou depois, dá um toque para nós. A primeira coisa a dizer é o seguinte: de segunda a sexta, 19h29, a gente está em ponto ao vivo, certo? A live dura meia hora, no máximo aí. É que às vezes a gente dá uma estouradinha, tá no papo aqui, a gente não corta e tal, mas ela acaba. Então é uma live menor, mais dinâmica. E ela não fica salva aqui no Instagram, você talvez amanhã, semana que vem eu vou assistir, porque quem deixa para amanhã, deixa para o nunca. Isso não acontece. Amanhã vai acontecer um monte de coisas aí na sua vida, aí você não vai lembrar, vai esquecer e tal. Então o que a gente fez? Queremos turbinar a mentalidade da galera que quer seguir um bonde. Então a gente criou um grupo. E esse grupo é fácil, por enquanto, de você entrar e a gente pegar aí na mão, né? Todo mundo junto e caminhar e subir a montanha. Porque a gente não tá lá para trocar figurinha, para dar bom dia, não sei o que lá. A gente tá nesse propósito de evoluir, né? Como ser humano. Então, para entrar nesse grupo, que é só pessoa que está interessada e não quer deixar para amanhã, que já está entendendo aí que precisa melhorar e precisa mudar umas coisas na vida, é só você clicar no link da bio aqui, né? Tá aqui em cima esse só falta você entrar no nosso grupo também, só falta você clicar aqui. Aí no link da bio, do Julimar, do Leandro, do Alex, você vai encontrar um link para entrar dentro desse grupo aí. Lá dentro desse grupo a gente vai disponibilizar uma lista, né? Uma playlist com as lives da semana. Então a gente já está soltando aí as que a gente fizemos antes dessa, né? E tal. Outra coisa importante, do lado desse, só falta você aqui em cima, aqui, ó, tem uma setinha para baixo aí. Quando você clicar nela, você vai ver todas as pessoas que estão aqui ao vivo. E aí você pode seguir a gente, acompanhar o que a gente faz além desse Polo 29. E a gente vai se trocando, né? Estamos aí para aprender e trocar junto. Boa. Você que tá aí, segue a Vânia, segue o Leandro, segue o Julimar, me segue. A gente vai estar expressando, colocando, dando nome às emoções, falando, dando dicas, tudo para você ter clareza, para você viver melhor. Aqui, ela falou assim, ó, que ela chega do virtual. Agora é novidade, né? Deixa eu ver, a coach Ana Freitas, eu acredito, ela falou assim, ó, tem que identificar cada emoção e a razão de ser para não sofrer. E aí a galera tem vários comentários aqui. Você entra no grupo, se tiver alguma dúvida, pergunta para a Vânia vai estar no grupo também. Se você tiver curiosidade, dúvida sobre aquele triângulo que ela mostrou lá, com as 3 palavrinhas, como que se chama, Vânia? É a tríade das emoções, da inteligência emocional. Se você tiver alguma dúvida, ela vai colocar lá. Eu não sei como que ela vai fazer. Vai passar pro Leandro? Posso sim. Posso anotar e postar lá. Isso, então ela vai colocar lá. Se tiver alguma dúvida, pergunta para ela. Eu acredito que ela vai ficar muito feliz em te responder. Fala aí, Leandro. Teve um comentário aí que você leu acho que da Lana, né? Falando a razão, tem que identificar a emoção, a razão de ser. Tem que identificar cada emoção e a razão de ser para não sofrer. Aí, ó, dentro desse papo que a gente teve hoje, não é que não pode sofrer, né? Porque o sofrer, aí a gente vai ligar o sofrer a um estado emocional chamado tristeza. Certo? Foi um acontecimento né, no cotidiano, aconteceu alguma coisa, aí gerou essa impressão, estado emocional, tristeza, por exemplo. Aí, o que a gente está propondo, né, nesse papo aqui é que esse desequilíbrio é permanecer nesse estado emocional, tristeza, que está levando a pessoa a esse sofrimento, né? É um estado emocional. Ou seja, o desequilíbrio é permanecer
na cronologia aí do tempo, né? Por muitos e muitos dias, por exemplo, nisso aí. Por exemplo, não é que não pode sofrer, não pode só se alegrar e tal, né? A gente está falando desse equilíbrio, né? Alguma Exatamente. coisa em desajuste está acontecendo para que a pessoa esteja só naquele estado emocional único, já que o Criador fez milhares, infinitos sentimentos e emoções. Tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico. A nossa vida é cíclica. Então, assim, é cheia de altos e baixos, né? Não, e é respeitar, então, assim, né? o importante é a gente... Isso, quando você... Porque você vai ter momentos, vai ter dia que eu vou estar lá embaixo. Eu não posso permanecer lá embaixo. Eu preciso respirar e, né, tomar fôlego de novo. E amanhã tá tudo certo se eu estiver lá embaixo de novo, mas, sabe, tem que ter esse equilíbrio, sim, é isso aí, Eu acho que Leandro. tem um livro que fala sobre isso aí, né, que é picos e vales. Pico para cima e vale para baixo, né? Um vale do Jequitinhonha. Picos e vales. Olha que analogia maneira. Tem dia que você está no pico, no topo, no alto, no auge. E tem dia que você está no vale. Mas, se então, você olhar o horizonte, ele é picos e vales, ou seja, que é ciclo, verdade. movimento também. Não tem só... Leandro, então... então vamos aproveitar... Para fechar, eu tenho um desafio. Vamos tirar o print e aí a gente vai passar para você se despedir, dar aquela dica de ouro e lançar o desafio que você falou aí. Vamos lá. Picos e vales. Picos. Deixa eu ver aqui. E vales. É o print. Ao print. Crim. Picos e vales. Picos e vales. Gostaram, né? Print aí, marca a gente que a gente vai repostar. Eu quero... A gente vai fazer uma semana regionalista, vamos só falar assim, ó. Um dia a gente vai estar em Pernambuco, falar só igual a galera de Pernambuco. Um dia na Bahia, falar só igual os baianos. Um dia no Rio de Janeiro. Vamos pegar os migrantes. Os migrantes. É brincadeira, né? Mas a gente não dá ideia não que os caras aqui é doidos, os meninos são doidos. A produção tá só por trás anotando. Ô, Vânia, eu quero agradecer desde já. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um bate-papo muito legal, bem descontraído. Eu acredito que a galera já pegou várias dicas. Quem não pegou, vai assistir depois, vai anotar. Então, muito legal. Eu agradeço desde já. A Vânia estava conosco no primeiro Polo 29 Connection, lá no Parque do Ibirapuera. Foi muito massa. Ela estava lá, participou. Eu acredito que ela tenha gostado. Outra coisa. Ela levou muita alegria, né? Sim, com certeza. Ela traz com ela naturalmente. Ela não precisa nem de exercício físico para que venha a ser gerado isso. Ela já vem naturalmente. Função, né? Quando Deus fez ela, ficou jogando assim, ó. Alegria. Tem aqueles memes lá na net. Verdade. Aí acabou batendo. Eu que agradeço, Alex, Leandro e Julimar, a oportunidade, sabe, da gente estar falando de um assunto tão importante no dia a dia da gente, sabe? Porque, assim, as pessoas sofrem por falta de conhecimento, né? Por falta de entendimento. Então, assim, a gente precisa olhar para essas pessoas com compaixão, porque até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, caramba, eu não sabia nem o que era dopamina, endorfina, né? Então, assim, eu sabia, mas não dava atenção, sei lá, não dava atenção. Então, assim, a gente precisa, sim, transbordar na vida das pessoas, e é bem bacana. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí todo dia, sabe? Às vezes eu não consigo assistir ao vivo, mas eu sempre estou assistindo lá depois, assim, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, os convidados que vocês estão trazendo, assim, eu aprendo com cada um, a gente consegue pegar uma dica, né, porque é como a gente costuma falar, né, nós somos uma peça como as peças de Lego, né, a gente pega uma coisinha com cada um, né, então, assim, é muito bacana esse trabalho que vocês estão fazendo, que vocês continuem, porque é só o começo, muita coisa ainda tá por vir, tá bom? Acredito. Gratidão mesmo pelo convite. Agora deixa aquela dica. Junto lá,
Dá aquela dica de ouro pra Na galera verdade, que vai ser um tá aí desafio. e o desafio, vai lá. Vai ser um desafio. Que hoje é quarta, né? Que no restante dessa semana, vocês consigam identificar pelo menos três emoções diferentes e classificar, né? Dar nomes para essas emoções que você vai sentir. Né? Então, essa é a tarefinha da semana. Muito boa, muito boa. Depois faz um print, marca Já ela lá, aqui coloca no bloco de grupo. notas, Anotou aí? Anotei, Identificou tá 3. fazendo nota. Vamos jogar lá no grupo, né, Leandro? No começo da Esse live, desafio. o Alex sempre fala para você vir aqui com papel, caneta, porque a live é Pra não dinâmica, perder. a live é rápida. Se você não tomar nota, vai perder e vai moscar. Aí você vai procurar lá no Instagram. Nossa, deixa eu ir lá ver. Semana que vem, né? Você vai ter um flash, vai lembrar e falar, não, o que o Alex falou mesmo? Aí a live não vai estar lá. Hoje o Polo 29 Verdade. foi dobradinha. A gente fez o Polo 29 ao quadrado. Depois esticado no papo. Fala aí, Alex, o que você ia falar? Acho que eu te cortei. Não, é isso aí. Gratidão a todos. Eu ia deixar com você, agora é com você. Aí você, Tramontina é com você hoje. Você tá no papel do Julimar. Aqui, né, na tarefa, vou fazer lá fazer uma arte. A gente vai soltar amanhã cedo, às 8, porque o nosso grupo vai fechar agora. 8h30 a gente fecha, né? Dá uma boa noite. Para voltar amanhã às 8 horas no Gás, a gente já solta essa tarefa da nossa querida Vânia. Vânia, obrigado, gratidão por aceitar o nosso convite. A gente teve uma prévia antes, né? Já batemos um papo diferente lá no sábado, ao vivo, e presencial em São Paulo. E é isso aí, é só a porta de entrada, né? Porque a gente faz a primeira para a galera aqui que está na internet conhecer os nossos e as nossas convidadas das semanas, né? Mas a gente vai trazer a Vânia de novo para mais um bate-papo aí. E é isso, amanhã, 7h29, ponto, não perca a nossa live seguinte da Semana das Inteligências das Emoções. Certo? Um abraço para vocês aí, ótima noite e até amanhã. Tchau, gente. Obrigada a todos pela presença. Tchau. Tchau.